Mateus, capítulo número 12. Versículos 33 ao versículo 37. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 12, versículo 33 ao versículo 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia tem um título nesse trecho chamado Árvores e seus frutos. Pode ser que na sua Bíblia não tenha, ou que tenha um outro título. Cada árvore com seus frutos, é um outro título, né? Os títulos colocados não fazem parte do texto original da Bíblia, são cada versão, ou cada tradução, ou cada Bíblia pode mudar isso aí, né? Mas o texto sagrado, ele não pode ser mudado. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aquela versão lá, falta ler, só um instante, diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa, em algumas Bíblias inútil, frívola ou inútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Na minha Bíblia, dia está com letra maiúscula. Porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Amém? Presbítero Sebastião, ora aqui ao Senhor, por gentileza. Sai da igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, Pai querido, meu Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, chegou um momento especial, Senhor, é para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai querido, continua usando o teu Filho, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, porque tu amas, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor, e tanto o Senhor ama que o Senhor também quer falar para com cada um dos teus filhos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que nós possamos ouvir, Senhor, coisas boas, Senhor, na tua palavra, Senhor. Aqui, Senhor, começa, Senhor, a trabalhar, usar, Senhor, o teu Filho, Pai querido, para os nossos corações, Senhor, sentir, Senhor, a tua palavra como pão, como alimento, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Pai querido, continua ajudando, abençoando o teu Filho, a sua família, guardando, Senhor, para que o teu Filho, Senhor, possa, Senhor, estar sempre, Senhor, fazendo, Senhor, a tua obra neste lugar. Pai querido, abençoa a cada um dos nossos irmãos nesta noite, Senhor, que estão aqui presentes, aqueles que estão a caminho, Senhor, para ouvir a tua palavra. Desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, esse texto, ele é bem conhecido até, faz parte de um momento em que o Senhor estava discursando, tratando principalmente de um grupo de pessoas que eram chamados fariseus. Se você observar anteriormente, essa passagem tem um contexto, não é? Ela não está isolada. O contexto, se você
quiser acompanhar comigo, veja só, lá em Mateus 12, versículo 22, diz assim: trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o Filho de Deus? Ou seja, diante do milagre, a multidão aclamava Jesus como Filho de Deus. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não quer maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, portanto eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então esse é o contexto que Jesus fala essa palavra sobre a árvore boa e a árvore má. Ele está se referindo justamente a esses homens que, diante do clamor da multidão de aceitar o seu ministério, a sua missão como o Messias, o enviado de Deus, eles perturbaram a multidão dizendo: esse aí está fazendo isso, mas não é em nome de Deus, é em nome do príncipe dos demônios. E aí Jesus Cristo fala: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês conhecem os fariseus e conhecem a mim, não é? Pelos frutos vocês vão conhecer quem é boa árvore e quem é má árvore, pelo procedimento, pelo resultado daquilo que faz, daquilo que pratica, se conhece o que é bom e o que é mal. E aí ele usa essa expressão, raça de víboras. Em algumas Bíblias chega a falar assim, ninhos de serpentes, né? Onde nicho de muitas serpentes, raça de víboras. Veja que não fala de uma víbora, fala de uma raça. Coletivo. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Então Jesus está querendo dizer o seguinte: sabe o que vocês falaram? Que eu expulso o demônio em nome de Beelzebul? É porque o coração de vocês é mau. Porque as obras de vocês são más, e não se pode esperar coisa boa de quem no seu coração tem uma abundância de coisas ruins. E aí o texto fala assim, ó: pois do que há na abundância do coração. Preste atenção nisso, irmãos, que aqui a gente vai entrar numa profundidade nesse texto. Eu estava meditando nesse texto. Como é bom a gente ir além, um pouquinho além daquilo que está escrito, né? Quando ele fala assim, da abundância, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Esse versículo, né, esse texto, em alguns momentos diz assim, porque o coração fala, a boca fala, o coração está. Então é como se o coração se enche de coisas ruins, até que transborda. Vem à boca, vem à tona, não é?
Por isso que fala do tesouro. Tesouro aqui está no sentido simbólico. O homem do seu bom tesouro tira coisas boas. Mas o homem do seu mau tesouro tira coisas más. E aí, olha o que o texto fala, irmãos. O homem tira do seu tesouro. Ou seja, o que é tesouro? Se a gente observar a palavra tesouro, significa aquilo que a gente guarda como precioso. Não é? Não é papel, não é jornal, não é nada. Tesouro é aquilo que a gente guarda como precioso. Então, quando Jesus fala assim, da abundância do coração fala a boca, e o homem retira do seu tesouro coisas boas ou ruins, é sinal que nós podemos, com o passar do tempo, a nossa vida, ir acumulando dentro de nós coisas boas ou coisas más. E este acúmulo de coisas boas ou coisas más vai gerar uma coisa chamada fruto. Fruto. Resultado. Ora, se a árvore for boa, bons frutos. Se a árvore for má, nunca vai se esperar que uma árvore boa produza um fruto mau. No texto paralelo aqui de Lucas 46, 43 a 45, olha o que diz. Lucas 6, 43 a 45 diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Versículo 44, o que não está escrito em Mateus, temos aqui, ó. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vindima uvas dos abrolhos. Abrolhos e espinhos são sinônimos. Aqui é um paralelismo, né? Você não pode tirar do espinheiro figo. Você nunca vai tirar a uva de abrolhos, né, que também é um tipo de espinho. Não tem como. Qual é a diferença, irmão Daniel? A diferença está na natureza da árvore. A diferença está na formação da árvore. A diferença está, em outras palavras, naquilo que nós acumulamos dentro de nós, como tesouro, que vai nos fazer árvore boa ou árvore má. Porque, de repente, você vai tirar do seu tesouro. O que tem? Coisa boa? Amém. E esse tirar do seu tesouro, ó, vai transbordar ou vai transbordar através da fala. Através da boca. E aí, quando você vê alguém tirar de dentro de si um palavrão, né? Um crente cheio da graça, né? E de repente ele dá aquela tropeçada, né? Eu já contei isso aqui uma vez, que a gente estava trabalhando lá na Boa Vista numa obra, aí a irmã desceu assim do lado da igreja, a irmã deu aquela tropeçada, irmão, a irmã foi caindo, a irmã falou, me vale meu São Jorge Guerreiro. E a irmã tem um pão na igreja, né? Estava lá dentro do tesouro ainda guardado o guerreiro, né? Mas está lá dentro, não conseguiu tirar aquilo, ficou incrustado, ficou dentro do seu coração. Por isso que a pessoa que vem do mundo, ele precisa passar por um processo de purificação, de mudança muito grande. Eu conheço um irmão, vizinho nosso lá, não vou falar o nome, mas ele falou assim, pastor, o maior medo meu de subir no púlpito é de subir no púlpito e xingar um palavrão. Porque lá no mundo, de 5 palavras, 4 era palavrão, e uma prestava. Hã? Perdeu você? Então ele fala assim, quando ele chegar no púlpito, ele fala assim, fica com maior cuidado, porque realmente, durante toda a sua vida, a sua adolescência, a sua juventude, ele foi acumulando, aquilo vai ficando cheio daquilo. Então, quando chega na hora de declarar, e essa palavra que eu vou usar muito aqui hoje, declaração,
é fazer uma declaração. Quando fala de palavra frívola ou palavra ociosa, não está falando de uma palavra que você fala distraidamente. Né? Essa palavra tem um significado muito profundo, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Mas a questão nós precisamos pedir a Deus que transforme, que mude a nossa natureza, em natureza mesclada com a vontade de Deus. Não deixaremos de ser homem, não deixaremos de ser fraco, não deixaremos de ser pecador, mas não podemos aceitar que uma pessoa, depois de um certo tempo na igreja, ainda não consiga refrear a sua língua e declare coisas que podem entristecer até mesmo ao Espírito Santo. Então aqui Jesus está condenando essa declaração maligna dos fariseus nos versículos anteriores. Então vamos voltar ao versículo. Pois do que, e aqui tem o endereço certo, né? Versículo 34. Raça de víboras. Quem gostava de usar esse termo também era João Batista, né? Raça de víboras. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Eu fico admirado assim com algumas palavras de Jesus. Eu fico pensando em Jesus falando isso, os fariseus ali pertinho, né? Porque Jesus, ele sabia muito bem utilizar as palavras, né? Raça de víboras. Que elogio maravilhoso, né? Como podeis vós dizer coisas boas? Não pode ser coisa boa, sendo maus. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira das boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo, aí entra essa expressão, eu vos digo que toda palavra ociosa, frívola, inútil, aqui no original a palavra é inútil, vazia, e a palavra aqui, esse termo aqui, de toda palavra, não é aquilo que nós falamos para os irmãos há poucos dias, logos. Esta palavra aqui, ela tem sido muito mal interpretada hoje em dia por algumas igrejas, porque no original essa palavra é a palavra rema. Tem alguns pregadores, né? Você pode ter ouvido isso várias vezes. Libera uma rema aí, e você com essa rema você decreta, você ordena. A palavra rema não quer dizer uma palavra dita num diálogo, numa conversa. Essa palavra rema, ela significa declaração, significa ordem, significa algo que é declarado de forma consciente, com desejo. Até mesmo essa palavra significa promessas, ela tem uma profundidade muito grande. Então, quando fala assim, porque vos digo que toda palavra, toda rema ociosa, toda declaração inútil, porque Deus não vai julgar apenas, por exemplo, criança, né, na sua inocência, ela fala tanta coisa que não convém, né, na sua inocência. E até nós mesmos, irmãos, não sabendo o que falamos, às vezes tropeçamos em nossas palavras. E aí que a gente tem que fazer a distinção, e nos ajuda a entender isso também, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, aqui, no versículo anteriores, não é você distraidamente falar alguma coisa, não estou sentindo nada de Deus, ou o Espírito Santo não olha mais para mim. Isso é uma coisa que você fala na sua inocência, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma declaração consciente daquilo que você, diante de um fato, diante de uma realidade, e você ofende ao Espírito Santo de Deus de forma consciente. Aí que se entende por que aqui não foi usada a palavra logos, palavra de conversa, de diálogo, mas sim a palavra de ordem, ou a palavra que decreta, ou a palavra que declara conscientemente algo
que sente o coração naquele momento, que sai de dentro. E aí você vai entender mais uma vez que o que é a blasfêmia do Espírito Santo? É algo que você vai acumulando dentro de si. Ninguém blasfema contra o Espírito Santo da noite para o dia. Ele vai causando vários pecados contra o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo, causa agrava o Espírito Santo, mente ao Espírito Santo, resiste ao Espírito Santo. E aí o tesouro, né, vai se enchendo de coisa ruim. Né? De coisa ruim, coisa que não presta. Resiste, não quer saber, não quer ouvir mensagem, não quer vir na igreja, não quer a visita, rejeita a visita do pastor, não quer saber da igreja, e aquilo vai se acumulando dentro dele, e ele vai ficando cada vez mais cheio do seu ego, da sua vontade, se esvaziando, se distanciando mais de Deus, e de repente, em um momento de desejo consciente, ele blasfema, ele fala mal. E aí que está. Tomemos cuidado, porque toda palavra será julgada. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Então, como é bom analisarmos o contexto. Então, essa palavra rema, eu tenho aqui até um subsídio aqui que eu posso ajudar os irmãos a entender. Ela é usada, quer ver, irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 11, para acusação. Então, toda palavra frívola, ou seja, toda acusação que se faz contra nós será julgado. Deus está observando. Mateus 5, versículo 11. Está escrito assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentirem, e mentindo, disserem todo mal. Aí a palavra mal é a mesma palavra no original, que talvez você não observe isso porque está no português aqui, né? Mal e palavra. Mas quando fala assim, todo o mal contra vós, é toda a rema contra vós, toda a acusação contra vós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter cuidado com a palavra da acusação. Cuidado, Deus julga. Cuidado, Deus há de julgar. Aliás, a Bíblia lá em Apocalipse diz que o acusador dos nossos irmãos foi precipitado, né? Desceu lá de cima. Quem é ele? Então, quando você acusa, você está fazendo exatamente o trabalho do inimigo. Não é? O trabalho do inimigo. Então, a palavra rema é usada para acusação. Então, cuidado quando você pronunciar a sua palavra para acusar alguém. Você pode estar entrando ou praticando, melhor dizendo, algo que já está lá no coração. Lá em Isaías tem um texto que fala, chocam ovos e basilisco. Eu gosto tanto desse texto, irmão, porque você fica chocando um mal dentro de você, não é? Aquele irmão, aí uma hora você acusa ele. Aquele irmão não é crente coisa nenhuma. Opa! Você chocou o ovo de serpente. O que nasceu dentro de você? Uma serpente. E vai ofender o irmão. Cuidado. O que diz Mateus capítulo 12? Toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta diante de Deus. Mateus 18, 16 também. Essa palavra também se encontra em Mateus 18, 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunha toda palavra seja. Essa expressão palavra aqui é rema também. Ou seja, toda a acusação seja confirmada. Outro versículo aqui para nós enriquecermos mais ainda. Mateus 27, 14.
27 e 14. Diz lá: e nenhuma palavra lhe respondeu lá diante de Pilatos, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tinha poder para naquela hora, como diz algum aí, né, liberar uma rema. Ele tinha todo o poder para fazer uma acusação contra Pilatos ou contra quem estava ali o condenando. Mas ele, como diz Isaías 53, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E ele tinha condição para tal, irmãos. Mas o Senhor Jesus não reagiu diante da acusação. Uma outra coisa interessante, irmãos, é que essa palavra rema, ela também é utilizada para predição, profecia. Vamos ver? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Estava lendo esse versículo hoje. 2 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz aí. Deixa eu ver se eu encontro para ler para os irmãos. Diz assim, ó: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Esta palavra aí também é rema, que significa predição, profecia, palavra com tom de profecia, com tom de palavra que venha de Deus. E aí, irmãos, eu vou mostrar para os irmãos um versículo. Eu estava meditando nesse versículo hoje, eu até falei: Leila, eu acho que hoje eu vou falar sobre as palavras de Agur. Se você olhar lá em Provérbios, capítulo 30, que nem todos os provérbios foram escritos por Salomão, está escrito lá, Provérbios 30, palavras de Agur. Olha o que diz aqui, versículo 5 e 6. Toda palavra de Deus é... Acharam aí, irmãos? Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é escudo para os que nele, ou que confiam nele. Nada acrescenteis às suas, para que não te e sejas achado. Olha o perigo aí, irmãos. O perigo de nós, e aí vamos abrir aqui culto de doutrina para isso. O perigo de nós profetizarmos em nome de Deus quando Deus não está falando. Que perigo! Que perigo! Isso vai ser julgado. Por isso que lá no Antigo Testamento há uma condenação para os falsos profetas que falaram em nome de Deus. E essa palavra em nome de Deus, ela soa como profecia. Eu garanto que se nós estivermos aqui numa reunião poderosa aqui, e alguém começar a profetizar: eis que falo, alguém vai logo, tremer na base. Deus está falando, Aí houve a profecia, como uma vez eu ouvi, dor de barriga não dá uma vez só não, tá? Você fala: Senhor Jesus, Deus está falando isso? Eu ouvi uma profeta falar isso. Eu falei: que isso, gente? E isso soa como ordem, como palavra de Deus. Isso soa como um imperativo. Olha, irmãos, tomemos cuidado. Existem muitos profetas que serão julgados mesmo, pelas suas palavras, como está escrito lá em Tiago 3, versículo 1. Não querem ser mestre. Está escrito lá em Tiago 3, 1? Eu estou até com a mão aqui, já não tem nem mais mão para segurar tanta página. Tiago 3, versículo 1, diz lá: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Então, tomemos cuidado, porque liberar rema sem que Deus tenha ordenado é querer ser julgado por Deus, é atrair para si o juízo. E é interessante que eu estava lendo essas palavras de Agur. Se você ler em outras versões, Agur, ele começa falando assim, lá no capítulo 30 de Provérbios, voltando para lá, irmãos, ele começa no versículo 2,
na linguagem de hoje, ele fala assim, eu não tenho nenhum conhecimento de Deus. Eu não sei nada de Deus. Assim, na minha versão, fala assim, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho conhecimento do homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Olha, eu não sei nada. Eu não conheço nada. Talvez no sentido até de um tom de humildade. Mas aí ele coloca umas interrogações, assim, quem foi que subiu e saiu e desceu? Qual é a resposta? Só ele, Deus, só Jesus. Só Deus pode fazer isso. Quem encerrou os ventos com seus punhos? Quem? Só Deus. Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem é que tem uma roupa tão grande que pode amarrar as águas? Ou conter as águas com as suas roupas? Quem é? Deus. Quem estabeleceu todos os limites ou extremidades da terra? Quem foi? Deus. Olha o que ele diz depois, irmãos. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Que maravilha, né? Hoje nós sabemos quem é esse Deus e sabemos o nome do seu filho, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí depois ele vai falar essas palavras aqui que nós lemos, e ele nos dá um conselho maravilhoso no final do texto, mas não é isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos falando das palavras que saem dos nossos lábios e podem trazer juízo contra nós. Então, rema pode ser acusação, rema pode ser profecia, predição, e tem tantos falsos profetas aí falando o que Deus não mandou dizer. Outra coisa interessante, Lucas 2:29, eu gostei mais de Hebreus 6:5, Hebreus 6:5, Hebreus capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e provaram a boa palavra de Deus, a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Aqui, esta palavra, ela em outras Bíblias está escrito promessas de Deus. Então, prometer, comprometer-se, é fazer uma declaração em forma de rema. Olha, eu prometo, irmãos, cuidado. Né? Tem gente que na hora da promessa chega a fazer o quê? Jurar pelo céu, pela mãe mortinha. Eu acho que tem gente que tem mais de duas mães, irmão, porque de vez em quando ele, para falar a palavra, jura pela mãe mortinha, pela minha tia, pela minha avó. Então, prometer é se comprometer. Então, tomemos cuidado, porque há muitas promessas, e nós falamos aqui esses dias, né, alguns dias atrás, sobre guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Então, cuidado, que as declarações que nós fazemos em forma de promessa serão julgadas. Deus vai trazer juízo. Pessoa que se batiza, né? Não quer se batizar? Quero. Promete ser Jesus todos os dias da sua vida? Prometo. Aí daqui a pouco, 2 meses, 3 meses depois, a gente está disciplinando. Diante do seu testemunho de fé, eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a pessoa esquece da promessa. Cuidado. Deus vai trazer juízo estas promessas. Amém, irmãos? Então essa palavra frívola, essa palavra ociosa, é uma declaração que você faz e que depois você até esqueceu daquilo. Deus há de julgar. Lucas capítulo 5, versículo 5. Vamos ler? Lucas 5, 5. Já estou quase terminando, irmãos. Lucas 5, 5.
também cheguei a ler esse versículo rapidamente. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por quê? Sobre a tua palavra, ou segundo na minha Bíblia fala assim: mas por quê? Mandas, lançarei a rede. Glória a Deus. Então, rema é usada como ordem. Eles creram naquela palavra. Eles se basearam naquela palavra para poder voltar ao mar e lançar a rede. Então, a palavra ali não é só o logos, mas é a palavra que produz, a palavra que traz resultados, a palavra de ordem, que não pode ser usada em nome de Deus sem a autorização de Deus. Glória a Deus. Isso nos faz lembrar de Atos capítulo 19. Dá uma ordem que Deus não dá. Os filhos de Serra fizeram isso, não foi? Vai, brinca com fogo, vai se queimar. Atos capítulo 19, não sei se é o versículo 15, por aí. Atos 19, versículo, quem acha? 15, né? Exatamente. Está lá, a ordem está lá em cima, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos. A palavra é até bonitinha, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os filhos de Seva, judeu, principal da sinagoga, dos sacerdotes, perdão. Respondendo, porém, ao espírito maligno, disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, se assim orou de dois deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que, peladão, uns fugiram, foram feridos e fugiram daquela casa. Ordem, impetrar, ordem, somente com a autorização de Deus. E aí, irmãos, Jesus está dizendo para os fariseus: olha, vocês tomem cuidado com as palavras que vocês falam, que Deus há de julgar toda a palavra. E por último, esta palavra também é usada para ensinamento. E aí a gente fala principalmente das heresias, né? Vamos ler um texto aqui. João capítulo 3, versículo 37. João 3, 37. Está ficando quente, né? 3,37. Não tem. É 5,47. 5,47. Sim. Mas, se não credes nos meus escritos, como crerei nas minhas? Ou em outras versões vai estar escrito doutrina. Então, irmãos, doutrina, como nós fazemos aqui, toda segunda-feira, é rema. Não é uma palavra simplesmente que nós estamos dialogando, mas é uma palavra declarada, é uma palavra imposta. Resumindo aqui, o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer para nós nessa expressão? É que nós temos que ter cuidado com as nossas declarações. Temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Olha só o que diz a palavra aqui, para nós terminarmos. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, em nome de Jesus, para nós encerrarmos essa palavra? Primeiro, temos que tomar cuidado com aquilo que nós guardamos. A semana passada nós falamos também um pouco sobre isso, sobre aquilo que nos ensinam. Vamos
limpar a nossa consciência, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, guardar coisas boas, estar cheio de coisas boas, que quando você for pronunciar palavras, declarar alguma coisa, você vai declarar coisas boas. Você vai falar segundo a palavra de Deus que estiver no seu coração. Agora, se você encher seu coração de ira, de raiva, de mágoa, de tristeza, de rancor, de confusão, de fofoca, olha, irmão, isso vai se acumular tanto dentro de você, que uma hora isso vai ser declarado. E Deus trará juízo. Toda palavra inútil, toda palavra frívola, toda palavra ociosa, toda declaração sem embasamento nas coisas de Deus. Isso que os fariseus fizeram e eles foram condenados. Agora o versículo fala assim: pelas palavras serás justificado e pelas palavras serás condenado. Ou seja, se nós pronunciarmos palavras que edificam, seremos justificados, seremos salvos, seremos livres da condenação. Mas, se pronunciarmos palavras, declarações que não condizem com a fé, seremos condenados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que alguns dizem que não vai ser muito difícil o Senhor julgar os homens, porque Ele há de trazer à mente ou ao coração aquilo que eles falaram, aquilo que foi pronunciado, aquilo que estava no âmago do seu ser. E aí a condenação virá sobre aqueles que assim procedem. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que nossa vida seja uma vida regrada, irmãos, que nossas palavras sejam como nós aprendemos aqui há poucos dias, temperada com sal, para que haja edificação, para que haja consolo, para que haja união entre nós. Amém? Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa. Queremos te pedir perdão se em algum momento, Pai, nós falamos algo que não condiz com a tua palavra, Senhor. Declarações, comprometimentos, ordens que não estavam afinados com o teu Espírito Santo, Pai amado. Isso vai ser trazido à tona, vai ser trazido a juízo e o Senhor há de julgar. Perdoa-nos, Pai, porque nós não queremos acumular o nosso coração e fazer dele um tesouro de coisas más, de coisas ruins, e nos tornar também uma árvore má. Mas transforma a nossa vida, purifica o nosso ser, purifica a nossa consciência, como o teu servo Paulo escreveu a Timóteo, que nós conservemos uma boa consciência, uma consciência pura, para que haja pureza em nossas palavras. Venha nos abençoar, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.